Olá, amigos do canal Murilo do Rodeio. Eugênio José por aqui com mais uma entrevista, mais um competidor, mais um companheiro de fundo de brete do Rodeio Universitário. Verdade. Hermínio Rogério vai ter um sobrenome mais difícil de falar. Marecialo. Hermínio Rogério Marecialo. Italiano, né? Então vamos ficar com o Hermínio Rogério. Hermínio Rogério, todo mundo. A garganta já ruim, uma hora dessa, não dá certo. Hermínio, você começou no rodeio quando? Eu comecei no rodeio em meados de 92, tá? 89, né, que eu sou de 77, então 89, tinha lá meus 12 anos lá, eu já ia ver os rodeios, assistir rodeio, Herculano, pessoal de Jeep, Tiço, essa turma aí toda aí já aqui da região também, né. E daí, Palmital também tinha o Walter Candeu, que participava, era um grande competidor também. E teve a novela, né, Ana Raiz e Trovão, 91, coisa e tal. Na Manchete? Isso. Aí passava alguns circuitos na Manchete, né, acho que Espora de Prata, Fivela de Ouro, que era o Paulo Emílio que organizava, coisa e tal. Assistia, né, televisão sempre ruim pra caramba aqui na região. Tinha vezes que conseguia assistir, tinha vezes que não. E eu vendo o pessoal, né, vendo o rodeio, interessei. E um dia eu tava vacinando uns bezerros no sítio lá, que meu pai sempre teve propriedade rural, né, sempre teve sítio, né. E tava vacinando os bezerros lá, um dia meu pai me fez uma brincadeira lá, eu tava de bermuda, descalço, né, colocou uma peia na novia lá, soltou pro passo, a novia saiu correndo aí, batendo os cotovelos dela na minha canela, achei que foi uma coisa linda, né. Vamos montar em boi, né. Aí tinha um pessoal na cidade que montava, como eu falei, começou o negócio da Ana Raio. O Walter foi dublê, acho que do Zé Trovão, acho não foi, né? Que tinha o Mauro Brosco também na época que estava envolvido com isso aí, não sei por cargas d'água, não foi ele. E estava sempre aquele equipamento da novela, estava em Palmital os ônibus da Dolores Estrada, né? Até os irmãos do Walter, que são falecidos hoje, o Manel Lagoa, também participaram. E eu fiquei deslumbrado com aquilo, queria ir, né? Só que eu era piazão de tudo. Eu fui atrás do pessoal lá da cidade que mexia, e falou, não, você é de menor, rapaz, não tem jeito de levar você para essas coisas não, você não pode. E meu pai nem imaginava que eu queria fazer isso, né? E, bom, aí nessa meado de 92 aí, um prefeito da cidade lá, o filho do prefeito da cidade tinha uma boiada de rodeio, o Charles, né? Começou a fazer boi de rodeio, já tinha o altarzinho, tinha o Zé da Platina, só que o pessoal não me levava, porque eu era, né, tinha 13, 14 anos, ninguém queria levar, né, medo de machucar, meu pai italiano, né, não gostava, não queria que eu não fizesse isso, coisa e tal. E, bom, aí resolveram levar eu um dia, né, participar de treino, né. Fui treinar num lugar, no outro, aí o pessoal falou, ó, o macarrão aí, né, o italiano macarrão, que chamava italiano macarrão, o macarrão até que monta bem, né. E foi onde eu comecei. Aí, em 92, comecei nos rodeios amador, né? Montando a boiada do Tairzinho, da marca Taça de Ibirarema, do Zé da Platina. Aí o Bijuca lá em Palmital tinha uns bois também, né? Faziam umas brincadeiras lá. E daí em 93 que o negócio afirmou mesmo. Em 93 peguei firme, em 92 montei alguns rodeios amador, 93 também. Aí em 93, dia 4, não sei se foi 4 ou 3 de julho de 93, eu na final do rodeio amador de Platina, na cidade da Platina, o Zé tinha um boizinho pequeno, do chifre aberto, chamava Rebelde, mas era bem pulador, e ele pulava sempre no profissional, e o Zé colocou ele e mais uns outros touros já do profissional na final do amador, né, porque era um pouco menor os bois, né, e ele acabou quebrando meu nariz, sabe, acho que fiquei em quarto, terceiro lugar, não me recordo direito, até foi na época quem pegou o meu prêmio, acho que foi o Ricardo Pulica, que daí eu tive que ir pro hospital, né, quebrou o nariz, virou né, a irmã do Ricardo, porque virou ao contrário o nariz, aí ela desencaixou o nariz lá e foi embora. E daí eu tava com o nariz quebrado, eu tinha rompido um ligamento fazia poucos dias, e aí eu fiquei engessado. Fui pedir convite pro Tarzinho lá em Ibirarema. Ô Tarzinho, você tem um rodeio no fim de agosto. Fui com meu pai, inclusive, daí meu pai aceitou, né? Começou a levar eu junto, porque precisava ir para assinar, porque ninguém queria ser responsabilizado. Tinha autorização. Não tinha autorização. Não servia para nada com a autorização, mas assinavam. Exatamente, E aí foi lá, cheguei no Tarzinho, o que você quer fazer? Você tá tudo arrebentado, nariz enfaixado, mão enfaixada. Falei, deixa eu montar no rodeio aqui, mas não no amador, eu queria montar no profissional. Ele falou, como é que eu vou pôr você no profissional, rapaz? Falei, bom,
O Tarzinho resolveu, falou, vou pôr você no profissional, vou deixar você montar no rodeio profissional. Né? Esse foi o primeiro rodeio profissional que você Esse foi o primeiro rodeio profissional que eu montei, foi lá em Birarema, em 93, em agosto de 93. E na volta embora para casa, né, meu pai falou, mas por que você quer ficar montando, quer montar no profissional? Eu falei, não, eu quero aprender a montar, eu quero aprender a fazer tudo, porque eu quero fazer boi de rodeio. Eu queria ser tropeiro, entendeu? Sempre tive misturado com animal, com gado, coisa e tal, né? Meu avô sempre mexeu com boi e depois até acabei domando cavalo também. E fui nesse rodeio, 93, primeiro rodeio profissional que eu fui. Então tava lá, boiada do Casa Grande, no Tarzinho, não tava a boiada do Zé, acho que não tava, Nevado não tava. Do Casa Grande tinha mais um outro pessoal ali de Veracruz ali, que tinha boiada, Herculano. O alemão, o filho do alemão de Veracruz estava com a boiada lá, tinha uma boiada bem empoladeira. E tirei o gesso do braço, acho que 3 dias antes. A dor era insuportável na mão. Não era o braço que você montava? O braço que eu montava. Eu sou canhoto, só que eu não conseguia, a minha mão de força é a esquerda, só que eu não conseguia segurar na corda com a mão esquerda. Toda vez que eu tentei, eu batia muita cara. Minhas pernas escapavam, com muita força no braço, e eu batia o queixo, cortava a boca, né? Tem uma cicatriz enorme no canto da boca que separou meus lábios aqui. Aí eu falei, não, tem que montar com a mão direita, né? Que foi a primeira mão que eu peguei na corda, foi com a mão direita. Que eu cheguei uma vez no sítio do Charles Biondi lá, que ele estava fazendo um boi de rodeio lá, o filho do finado Braz Biondi, foi prefeito de Palmital. Cheguei lá, o finado Lagoa falou, que mão que você monta? Eu falei, não sei. Eu falei, eu não sei. Ele falou, então põe essa daqui. Isso tudo escondido do meu pai. Isso aí foi bem antes do que a gente começou aqui, Foi escondido do meu pai. E vai com a mão direita, e foi. E nesse rodeio de Birarema, conheci o Beto Leite, já conheci um bando de gente, conheci o Beto Leite, lá de Batista Botelho. E montei nos 2 boi de Tarzinho. Na sexta-feira, no sábado, o Tarzinho tinha comprado um boi chamado Pistoleiro, um boi amarelo, de chifre aberto, tinha pagado um valor até acessível nele, sabe? E ele falou, não monta não, solta, boi pulador, coisa tal. Ainda não era 8 segundos o rodeio, né? 93 ainda não era 8 segundos. Se eu não estou enganado, era o Luizão que estava jogando o rodeio de bigodão. E eu montei nesse pistoleiro, cara, e dei um susto no pistoleiro. Moleque de 15 anos, 16 anos, que eu estava 14, 15 anos aí. E fui para a semifinal no meio da turma dos veião, dos grandão, sabe? Aí, já, naquela época, a comissão de rodeio, o Herculano sabe muito bem disso. O pessoal vinha no rodeio, via a pessoa montar e dava convite, né? A gente ia para os rodeios. De papel. Convitinho de papel, não sei o quê, papapá. Depois a gente se registrava lá, eles mandavam, no outro ano mandava pelo correio, às vezes, o convite, né? E na semifinal montei no Sapezal, do Tarzinho. E aí na semifinal ele foi feio o tombo, né? O Sapezal ele tinha comprado também, era bem pulador na época, ele acabou me derrubando, pisou no meio da minha costas. Mas chegou na semifinal naquela época? Cheguei na semifinal já, naquela época lá, cheguei na semifinal. E daí pra frente, continuei indo, rodeio profissional. Entrei em algumas final dos rodeios mais fracos, mas eu era muito franzino, né, muito magro. E uma coisa que o Herculano falou, eu precisava ter dedicado muito mais. É que eu vivia no sítio, né, trabalhando, coisa e tal. Aí depois fiz lá uns 2 boi de rodeio e em 96 para 97... Quando eu entrei no rodeio universitário, pelo André da Silva também, né, eu vi teve uma reportagem, não sei se foi na Rede Globo, que passou falando sobre o rodeio universitário, do Eduardo Araújo, e filmaram o André. Falei, pô, mas eu conheço o André, né? O André tá com a gente lá. E conversando com o André, ele falou, não, vamos pro rodeio universitário, vai pra faculdade, porque eu não queria ir pra faculdade. Eu fiz acho que 2 ou 3 vestibular, passei, não fui. Meu pai falou, mas você tem que estudar, cara. Aí meu pai viu esse negócio de... Viu no rodeio a possibilidade de fazer eu estudar, né? Aí, em 96, entrei no rodeio universitário, né? E aí fui bastante no rodeio universitário, larguei o rodeio profissional de lado. Em 97 eu tentei conciliar os dois, eu ganhei uma quantidade boa de dinheiro, campeão. Eu acho que eu ganhei 1 ou 2 campeões só na minha carreira inteira. Mas eu vivia sempre no meio dos 5 ali, né? Em 97 eu ganhei uma quantidade de dinheiro até razoável, porque eu paguei minha faculdade, um ano, meu pai e minha mãe passou por uma perrenga lá de dinheiro, coisa e tal. Eu paguei minha faculdade e sobrou uma grana veiaca pra mim, sabe? O universitário pagava bem naquela época, né? Pagava bem, era final de 10, né?
Era final de 10, os 5 primeiros que pontuavam ganhavam bem. Quando eu entrei já não tinha final mais. Não tinha mais final, sim, quando eu sim. entrei não tinha mais final, era 3 rounds de premiação diária. Isso, exatamente. Quando eu entrei já não tinha. Era 5 melhores da noite, né, que ganhava diária, e no domingo tinha o bônus, né? Era R$400, isso em 98, gente. Era dinheiro, era muito dinheiro. Eu trabalhava o mês inteiro para pagar 3 meses, salário mínimo, R$1.300. Isso, era muito dinheiro. Então, tipo assim, era muito dinheiro, né? Então voltava com 1.200, 1.800, o máximo seria 2.000 se você ganhasse todo. Uma vez eu quase consegui, rapaz, ganhei um rodeio, mas no último boi eu não consegui ganhar todo, para ganhar uns 2.000, eu ganhei 1.800 uma vez. Sim. 1.820, se não estou enganado. Sim. Eu ganhei 2 diárias e depois eu ganhei mais uma outra diária, mas não foi a melhor da noite. Então você ganhava até R$2.000, para quem ganhava R$300 para trabalhar o mês inteiro, era um puta do dinheiro, né? Exclusive, né, que a gente falava, né, exclusive, né, inclusive essa modalidade foi criada, porque no finzinho de 97, os diretores do rodeio universitário chegou à conclusão que tinha que mudar o jeito do rodeio, porque ficava sempre os mesmos ganhando, era sempre aquele... Os mesmos caras ganhavam. Isso, só que a turma nova foi entrando em 97, o Tatá veio em 97 também? Não, acho que o Tatá veio em 98 ou 99. Não, 96. Tatá? Não, Tatá 96. O Tatá entrou depois de mim, entrou em 98? Não. 96 era só os mais velhinhos mesmo. E, bom, e daí eles falaram, vamos mudar um pouco esse sistema de premiação para poder... Dar dinheiro para mais gente. Para dar dinheiro para mais gente. Mas daí... Ganhava os mesmos também. Ganhava os mesmos, porque às vezes pegava... Mas, como você falou, teve vez de parar em 3 boi, o boi a nota não chegar e às vezes não ganhava, né? Mas vamos dizer assim, a remuneração era muito boa. As viagens eram longas, como vocês falaram, né? Tudo 700, 800 quilômetros. Eu fiz uma história sexta-feira, estou gravando aqui hoje no sábado, quinta-feira, que é interessante que a única vez que eu fui em Palmital foi o dia que eu fui te largar. Deixar eu em casa, que nós fomos para Taubaté. Para Taubaté. Você e seu irmão. Eu e meu irmão. Isso. E depois nunca mais voltei em Palmital, sempre passo no trevo, nunca mais voltei em Palmital. E passei no trevo também, não entrei também não. Sim. Hoje estamos gravando aqui em Cando Mota, né, que é perto aqui. Perto, quantos quilômetros dá? 27 quilômetros. 27 quilômetros, é perto aqui. Reunimos aqui a galera aqui, mas era gostoso demais, né, para o rodeio universitário. O menino era meio bravão, né, ele ficava meio irritado com nós. Era chucro, né? Meio sistemático, mas não tinha jeito. Lá não tinha jeito de ficar bravo com esses moleques. Não tinha. Como é que fica bravo com o Jorjão, com o Google? Não tem, capaz mesmo. É como o Herculano falou, nós criamos uma família, né? E são os amigos que a gente fica, né? Quando teve aquela primeira nossa reunião, que nós temos que fazer outra agora, né, Herculano? Tem que fazer outra. Tem que fazer outra reunião, aí, outro encontro, né? Quanto foi? Foi 2000 e? 16? Acho que foi 2016. A gente precisa fazer isso aí, porque são os amigos que a gente fica, tipo, 6, 7 anos, 5 anos, 4 anos sem se ver. Quando se vê, parece que ontem a gente tava junto, né? Parece, tipo assim, eu depois da reunião não vi mais você e o Herculano, por exemplo. Você viu o Jorjão, o Boiadeiro eu vejo, o André Silva às vezes, mas o resto eu não vejo muito também não. E eu também, depois que eu parei de montar, eu quase não fui muito em rodeio. Eu parei de montar e tentei julgar um tempo, fiquei julgando rodeio um tempo, mas daí estava duro de conciliar o meu trabalho com Você montou até quando? Eu montei até 2000. Foi 99, 2000 acho que eu montei 2 rodeios, mas assim... No universitário foi quando o último ano? O último ano foi 99. 99 eu parei em 99. E depois você montou mais uns rodeios e parou? Eu montei uns rodeios e parei. Aí, já de 98 a 99, Eugênio, aquilo que eu não queria muito, né? Que eu não queria ir para a faculdade, aquilo foi devido a, acho que 2 ou 3 professores que eu tive dentro da faculdade de Bandeirantes, da FAUME, né? A antiga FAUME. Eu acabei me apaixonando pela profissão que eu estava levando. Tanto não queria, né? Tanto que eu não queria e eu acabei me apaixonando. Eu sou engenheiro agrônomo hoje. Exerço, já faz 22 anos que eu exerço agronomia. Estou há 18 anos trabalhando na Coopermota, né? Na cooperativa. Então o rodeio te deu um segmento. Deu um segmento, me deu uma vivência de vida. Eu falo para todo mundo que o rodeio me deu uma vivência de vida, de lidar com pessoas, de
de conversar com as pessoas, desenvoltura, porque são culturas diferentes, né, Eugênio? E principalmente no rodeio universitário a gente tinha gente de muito lugar, né? Tinha. E o rodeio hoje também, o rodeio antigamente sempre tinha gente de muitos lugares, então são culturas diferentes e na maioria das vezes, seja no rodeio universitário ou seja no rodeio profissional, antigamente o rodeio profissional tinha os alojamentos, né? A gente ficava no alojamento, almoço, janta, café. Então, queira ou não queira, você trocava informação com as pessoas, né? Você e aquela conhecia convivência de tomar um banho gelado, de ficar mal hospedado. Mal No hospedado. rodeio universitário já não tinha isso, era muito diferente, já tinha almoço. Tinha almoço, janta, hotel. Era mais conforto, né? Era mais conforto. Bem mais confortável, bem mais né? conforto. Nossa. Tanto que eu não peguei muito essa parte do profissional, como tem muito na minha região ali, depois fui para o universitário. Sim. Aí depois fiquei na região ali e não peguei muito essa fase do alojamento. Sim. Foram raras vezes que eu fiquei. Eu geralmente, como eu falei agora de pouco, o Herculano falou, o meu problema foi uma dedicação. Se eu tivesse dedicado mais na época, né? Quando eu fiz os touros, que eu tive uma boiada de rodeio também, né? Uma boiadinha, eu levei até lá no rodeio universitário uma época, lá tinha uns touros até bem pulador. E aí não fazia nenhum nem outro. Eu nem montava direito e nem mexia com os touros direito, porque tipo, tinha alguns animais que o pessoal não queria treinar. A montaria que você mais se orgulha dela, assim? Cara, eu tive várias montarias que foram... Não pode falar mais de uma, se quiser. Foram boas, montarias boas. Duas que eu não parei, que faltou um beicinho de purga, né? Que foi no Oscar, do Chicão, quando ele era novo, que foi lá em Jaguariúna, que foi... 98, é isso? 98, acho que foi 97, que ele era novo, ele era bem ruim de brete, acho que foi 98 mesmo. Tem uma foto, até o irmão tirou a foto, eu tenho a foto até hoje dele lá. Né, a foto do Carmona, né? É. Eu parei nele no primeiro dia. Isso, exatamente. Parei nele no primeiro dia. Era bem pulador, né? Era um boi que gostava. Comigo até que ele não... Ele deu uns 2 pulão assim, mas depois só andando na mão por frente. Ele não chegou a rodar comigo. Mas era bem pulador, depois ele deu campeão na sequência, né? Pro Suzuki em Barretos. Sim, sim. E depois o sonâmbulo do Zé, que era um filho do Pesadelo, né? Que em Foz do Iguaçu também deu 7,90 e alguma coisa e foi uma boa montada. Bom, enfim, tem bastante montada muito boa no rodeio profissional. Jurupoca do Zé, Trapiche do Zé, Sonho Meu do Zé. E todo mundo aqui viveu junto com o Zé da Pratina. Zé da Pratina, ele faz cara. parte da história de todo mundo aqui, né? Eu não ia muito no sítio do Zé, eu ia mais no Tarzinho, entendeu? Lá na marca Tasca era em Mirarema. Né? Mais perto. E eram duas boiadas diferentes, né? A boiada do Zé era uma boiada mais enxuta, mais de pasto, né? Mais ligeira, assim, que eu digo. Não de agilidade, uns boi mais espantados, né? O Tarzinho era um boi mais de coxo, né? Uns boi mais pesados, mais fortes, mas as duas boiadas muito puladeiras, né? Então, e a gente foi criado nesse meio aí, até antes de você chegar, a gente tá conversando com o Herculano, a gente fala, será que os animais de hoje são como era antes? Alguns são mais pulador, outros são menos, né? Eu tive alguns animais bem pulador, fragmento, um araçazinho, não sei se você chegou a ver algumas vezes ele. Acho que eu lembro raramente dos bois assim. Aqui em Candomota teve um rodeio que eu trouxe eles por lá aqui, eu tinha um boizinho preto, mochinho, que chamava Marcha Lenta. E Marcha Lenta no rodeio, lá para nós era landês, porque ele era um mestiço landês, sabe? E o Suzuki ganhou 2 diárias com ele aqui, em Candomota, 2 dias seguidos, né? Mas daí o animal, o boi de rodeio é oneroso para cuidar, né? E você tem que cuidar bem, né? E eu tinha um amor naqueles bichos né? E como todo mundo fala, o Hermínio se dá melhor com os animais dele do que com gente, que nem você já falou, que era mais... Eu fiquei melhor de mexer já no finzão do rodeio universitário, né? Não sei se era criação minha. Mas educou você, essa que é verdade. Vocês educaram, mas ó, depois... Vocês largaram um pouco do meu pé, sabe quando? Quando entrou o Claudionor. Quando o Claudionor entrou, eles largaram um pouco do meu pé. Porque o Claudionor era muito mais chucro, né? Você estava em Curitiba aquela vez? Você não estava em Curitiba, você estava em Curitiba. Então foi o seguinte, teve um rodeio em Curitiba, que o pessoal levou... O pessoal estava lá, né? O rodeio foi em Curitiba, e o pessoal resolveu descer lá para Paranaguá, na praia, né? Tem algum pessoal, a turma do rodeio universitário, que foi nesse dia, vai lembrar disso aí. E falaram para ele, Claudionor, o mar, água salgada, coisa e tal. Ele falou, capaz...
Na época ele tinha 25 anos, ele nunca tinha visto o mar, cara. Uhum. Ele chegou lá, desceu do carro, olhou pro mar, né, aquela imensidão de água. E falou, eita pega, que açudão grande da porra. E foi lá tacar a mão na água para ver se realmente era salgado, cara. E alguém tinha falado para ele negócio de pegar jacaré, ele ficou lá, ele veio embora, falou, pô, fiquei o dia inteiro lá, não vi ninguém pegando jacaré naquilo lá, cara. Bom, e era essa e outras histórias que a gente teve dentro do rodeio universitário, né? Família, né? Família. Qual foi o boi mais duro que você montou? O boi mais duro que eu montei, o pesadelo do Zé, pra mim foi, eu nunca me acertei, acho que não sei se eu montei 2 ou 3 vezes nele, foi 3 tombos um diferente do outro. Em 90 e alguma coisa, teve um rodeio em Cambará, 93 acho que foi, teve um rodeio em Cambará, ou 93 ou no comecinho em 94, teve um rodeio em Cambará que trouxeram uma boiada Paulo Emílio, ele trouxe um fundo e uma boiada mais de cabeceira. E ele trouxe um boi velho dele chamado Cambalacho. Um amarelinho baixinho que virava piruleta. Pesado de corda. Pesado de corda. Cara, pouquíssimas vezes eu virei piruleta por cima de cabeça de boi. Pouquíssimas vezes. Na dele, ele foi na final, inclusive, e eu acho que um dos motivos de eu nunca ou poucas vezes ganhar foi essa questão. Sempre pegava a mãozinha santa na final. Eu tinha uma mãozinha santa que era, né? Mas o pivete do Zé aí, em Palmital, foi uma montada muito boa, o Jurupoca. Agora, de dureza mesmo, teve um outro touro que eu montei em Adamantina, na semifinal, que estava também, isso foi em 94, até fui com o Jaime, lembra da Pampa, né? O Jaime tinha uma Pampa, Pampa vermelha, azul com aquela capotinha de lona. Eu lembro do Jaime nessa Pampa. E foi eu, ele e o Zé Antônio, cara. E fizeram 2 turmas, eles vieram embora, eu fiquei lá. Fiquei lá junto com o Fuscão. Montei no Vigilante Paulo Emílio o primeiro dia, depois no outro dia montei no Sonho Meu do Zé, e na semifinal acabou sendo 2 montadas só, porque teve 2 turmas, né? Uhum. Aí no domingo, na semifinal, peguei um boi que tava com o Zé, que era de uma outra pessoa lá, que eu tô tentando lembrar o nome dele agora, mas foi uma... É os boi de lá mesmo, perto do Guto? Não, acho que era do Walter Candeu, que um charola branco do chifre aberto, eu não me recordo o nome dele aqui, estou tentando lembrar aqui, tá na ponta da língua, mas não lembro. E todo mundo veio em mim e falou assim, ó, ele vai dar uns 2, 3 pulos bem esticado, e no terceiro ou no quarto pulo ele vai pôr a mão no chão, mas ele vai voltar, na pressão. Tava o Django meio quilo, inclusive no dia do Vigilante, falou, ó, pelo amor de Deus, chovendo, tava uma chuva, falou, ó, você não cai na frente dele, porque senão ele não vem em nós, ele vai te matar. E na semifinal, nesse touro aí, ele deu esses 2, 3 pulos, eu falei, tô folgado, né? Parei nos outros 2, esse aqui vai. No quarto pulo, ele me estilingou no chão, cheguei a perder o ar, senão meio quilo me dá uma mão. Tava ruim. Eu só não tô conseguindo lembrar o nome desse boi do Zé. Tava com o Zé, eu não sei se o Zé tinha recém comprado ele, era 3 touros que ele tinha comprado, acho que do Walter. E esse eu não consigo lembrar. No rodeio aniversário você viajava com quem mais? Eu viajava com quase todo mundo, eu viajei. Herculano bastante vez, o André bastante vez, inclusive o André da Silva teve uma vez que a gente foi para Lavras, e o André já era mais da casa, né, mais velho da casa, embretaram os boi pra gente lá, porque atrasou aqui, teve um problema no carro dele aqui, alguma coisa do seguro do carro dele, e aí a gente pegou o carro, a gente já saiu tarde aqui. Eu já era 1h da tarde, nós saímos daqui para chegar em Lavras, que era 750 quilômetros. Viajei bastante com o Herculano, com o André, contigo, acho que a gente viajou 1 ou 2 vezes, não sei. Eu lembro de Taubaté, não Taubaté, não sei se uma outra, nós estávamos juntos no carro. Os meninos novos lá, o Tatá, né, o Jorjão com o Silvinho, o boiadeiro velho. Os caras tinham, quando eu era mais novo, nós parecia um pouco, os caras achavam que nós era irmão, né, boiadeiro. E teve uma viagem para Uberlândia, que acho que você não tinha entrado ainda. Não. Foi eu, o Silvinho
e o boiadeiro na caminhonete. E o Jorjão, não sei por cargas d'água, não foi, e o Jorjão mandou uma encomenda de calça de couro para entregar para alguém lá em Uberlândia. E o Silvinho tinha uma D20. Eu deixei meu Uno numa chácara que eles moravam em Marília e vai. Aí chegou lá, não podia ficar com o carro lá no fundo dos bretes, a gente teve que ficar com o carro no estacionamento lá. E daí as coisas estavam tudo debaixo da lona da caminhonete, né? Ah, vamos tirar da lona e vamos pôr dentro da caminhonete para não ter perigo de roubar. Aí foi onde deu a cagada. A gente colocou dentro da caminhonete, todo mundo que passou viu aquele monte de mala, roupa lá e os três bacanas foram pro rodeio. Quando a gente voltou eu vinha vindo do fundo dos bretes e o Silvinho vindo de encontro. Falou, viu, você já foi na caminhonete? Eu falei, não, a chave tá contigo. Ele falou, então roubaram nossas coisas. Eu falei, meu Deus do céu. Roubaram tudo? Tudo. Calça? Calça. De lá nós íamos em outro rodeio. Oh. Calça. 5, 6 calças. Tudo calça da Wrangler, né? Na época nós comprávamos muita Wrangler. Era caríssimo. iPhone. Fivela, celular que nem era meu, celular do meu pai. Ninguém tinha celular, cara. O celular do meu pai na época também. Chave, documento do Uno. Foi tudo. E as encomendas do Jorjão? Aí que tá. As encomendas do Jorjão, como estava bem no fundinho da carroceria da lona, a caixa lá ficou ruim de pegar, ninguém pegou, largou lá. Se nós tivéssemos deixado as nossas malas debaixo da lona, não tinha roubado a roupa, as encomendas do Jorjão lá, velho. Ficou lá. Ficou lá e entregou as calças de couro lá. E esses caras sem roupa aí, usando? E daí um pouco da turma ficou na casa do Gauchinho, lembra do Gauchinho, né? Que era de lá, um pouco foi para outro, um pouco ficou no hotel. Na verdade, lá, até o André falou, fica aqui, larga as coisas aqui no hotel. Vai com as coisas, não. Bom, enfim, no outro dia a gente foi no Carrefour, compramos um chinelo, uma havaiana cada um. Escova de dente. Escova de dente, 2 camisetas, 2 bermudas bem desajeitadas. E passou os dias. Cueca. A calça montou com ela os dias todos, né? A calça. Também atrás ficou, né? A calça, todos os dias. Eu tive sorte ainda que eu tava com tênis, eu enfiei o tênis debaixo do banco da caminhonete. Eu fiquei de tênis. Os outros meninos, mas acabava o rodeio, nós estávamos de chapéu, com a camiseta, as 3 camisetas quase igual, né? Porque não tinha muita opção. Bermuda e chinela havaiana. Não, foi a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei em quinta ainda. Aí o pessoal lá da organização tentou ressarcir alguma coisa pra gente lá, mas são as coisas que acontecem, né? Os perrengues que a gente passa na viagem. Exatamente. Você se arrepende de alguma coisa? Não. Rodeio? Arrependo de nada. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo, como o Herculano falou. Se eu tivesse, com a cabeça que eu tenho de uns 7, 8 anos para cá, naquela época ia ser miséria. Não me arrependo de nada. Nada. Eu só agradeço a Deus. Só ganhou amizade ou chegou a perder alguma amizade? Não, só ganhei amizade. Eu até, estando aqui na tua presença, quando você me ligou, falou mandou WhatsApp, né, pra gente conversar, coisa e tal, quer deixar até isso aí que eu fui muito agradecido, eu sou muito agradecido a Deus, a Jesus Cristo pela misericórdia deles comigo, né, que eu cortei a boca e quase não machuquei. Agradecer a todas essas pessoas que eu fiz amizade, e se hoje, como a gente está ao vivo aqui, muita gente, isso vai chegar, muita gente vê, quero deixar aqui, até pedir perdão para algumas pessoas se eu, às vezes, magoei sem saber, não foi a intenção de magoar, entendeu? E aquela época todo mundo era muito jovem, depois a gente repensa nas coisas que a gente fala para as pessoas, né? Mas eu acredito que se eu fiz um inimigo, acho que foi 1 ou 2 só aí, mas foi por rabugice de ambas as partes, entendeu? Mas os amigos que eu fiz no rodeio universitário e no rodeio profissional, né? Inclusive faz 2 semanas o Tarzinho teve lá em Birarema, lá, ele chegou, ô Hermínio, você tá cabeça branca, hein, rapaz? Eu falei, ô louco, falou um negócio desse pra mim, velho. Você fica lembrando, né? Não pode lembrar que a gente tá gordo, tá cabeça branca. Pra quê? A gente já sabe, não precisa ficar lembrando. Mas não arrepende de nada, gente, só tenho a agradecer a todos esses amigos que passaram pela minha vida e que a gente vai continuar conversando, vai continuar falando, né? Amizade que eu fiz contigo, porque eu tive o privilégio dentro do rodeio universitário, principalmente, de pegar 2 fases. Eu entrei em 96, eu peguei o restinho da turma de 94, 95. Que era o Rodrigues. O Rodrigues, o André Metzger, e teve um pessoal mais antigão, né? O Fornaia, né? Marquinhos Esteves? Marquinhos Esteves, opa. Marquinhos Esteves. O Marquinhos Esteves, eu tive o privilégio de conhecer essas duas, toda essa turma e depois, tipo, a leva tua, do Tatá, do Fro,
Cláudio Honor, o Zé Louco, Deus o tenha, né? Nossa, né? Bastante, graças a Deus, né? A misericórdia dele foi infinita com a gente, conosco, né? A gente teve anos e anos de rodeio lá, nunca tivemos um acidente grave com ninguém de nós. Todo mundo, né? A galera depois veio o Licinho também. Isso, o Licinho. Ixi, ó, chegou gente. Tem gente entrevistar nesse canal. Tem gente. Vamos ver se eles têm coragem agora. Vai ter que ter coragem, exatamente. Jorjão fala espanhol. O Jorjão é gago, mas espanhol ele fala bem. Né? Não gagueja. Não gagueja no espanhol, ele fala, eu sou El Jorjão del Freedom. Mas, Hermínio, que bacana, cara, poder... E que é legal, assim, a gente convivia, mas há muitas coisas a gente não sabe. A gente não perguntava como é que você começou, de onde você vem. A gente chegava para montar em boi, para festar. Eu já não festei muito, né? Eu já fui do lado contrário. Enquanto os outros iam festar, eu ficava dormindo, você lembra? Sim. Ficava dormindo para no outro dia eu estar bem. Porque eu vim de uma outra formação totalmente diferente da maioria ali, de outra situação financeira. Sim. E, então foi bacana demais ter esse bate-papo aqui. Mas, Hermínio, obrigado, né, por você ter conversado comigo aqui, ter contado um pouco da sua história. Eu agradeço demais. Eu que agradeço. Né? Te respondi ao privilégio, tá? Né, a gente vê amigo da gente trabalhando no rodeio ainda. Tá, eu tô lá ainda. Tá divulgando, né, uma paixão que a gente... Não sei por quanto tempo eu tô lá. Valeu. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado aqui, mais uma entrevista com eu falo assim, um companheiro de viagem, um companheiro de trabalho do rodeio universitário. Espero que vocês tenham gostado. Pelo amor de Deus, se inscreva no canal, deixe um comentário, um like, até o próximo vídeo. Abraço.